Graças e paz, irmãos, vamos aos cânticos congregacionais. Tu és soberano. Porque tu
Oremos. Querido Pai, Deus maravilhoso, nós te cantamos louvor, nós lemos a Tua palavra, mas agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir o que Tu tens a nos falar esta noite através do Teu servo, o presbítero Daniel. Sê com o Teu servo, dando sabedoria, dando entendimento, e que Teu Santo Espírito esteja com ele a todos os momentos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e sairmos daqui regozijados. Sair daqui, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, durante toda a nossa vida, aplicar a beleza desta palavra em nossas vidas. É assim que nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Presbítero Daniel, por favor, com a palavra. Deus abençoe. Eu vou fazer para não me ver pelas costas. Irmãos, vamos, sentados como estamos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, um texto bastante conhecido, Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, 15. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora vamos para João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 1. João, o Evangelho, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora vamos para Gálatas, uma carta paulina, no capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, também versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós cantamos há poucos instantes o hino de Natal, não é? Nasce Jesus. Há poucos instantes. Nós estamos há 3 dias de comemoração do Natal. 3 dias. E há entre as igrejas cristãs, se os irmãos não sabem, vão ficar sabendo, mas eu creio que todos já sabem, que há entre as igrejas cristãs algumas divergências quanto à ministração ou à celebração do dia de Natal. Algumas denominações, não estou falando das seitas, mas denominações inclusive de cunho evangélico, que não comemoram o nascimento do Senhor Jesus. Há alguns pontos de discórdia quanto a essa comemoração. Para alguns, isso quase sempre vem de uma ideia com relação à Igreja Católica. Porque se fala que as festividades da Igreja Católica quase sempre se revestem de orientação pagã.
para alguns é essa ideia. Para outros, não se deve vincular a pessoa de Cristo a uma data. Eu acredito que, nesse sentido, a gente não pode vincular a pessoa de Cristo a uma data, porque ele veio no tempo próprio de Deus, não é? O tempo é o tempo de Deus, que normalmente a gente chama de Kairos. Não é o Cronos, não é a cronologia que nós seguimos. Então, há outras traduções, há outras versões para não se comemorar o Natal. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a pessoa de Cristo, nessa comemoração, é o ponto central, o ponto fulcral, não somente das comemorações que nós participamos, como também das nossas vidas. E nós sabemos que a única pessoa capaz de nos elevar, pela sua única e exclusiva misericórdia. E o trono da graça, nós só chegamos lá pela vontade exclusiva de Deus, através de sua santa misericórdia. Mas esse texto que nós lemos, que se convencionou, chamado da primeira promessa do Evangelho, que se encontra em Gênesis 3,15, comumente chamado de proto-evangelho, primeira promessa do Evangelho, após a queda, evidentemente, após a queda. E para Calvino, por exemplo, isso é um ponto alto da exegese. Houve a queda e Deus imediatamente anunciou para a humanidade caída a possibilidade, a perspectiva de uma restauração, de uma renovação através da vinda do seu Filho, que é prometido aqui, que essa promessa se materializa. Ela está sendo feita a promessa aqui em Gênesis 3,15, mas a gente vai adiante e não precisamos ir adiante, porque todo mundo já sabe que isso já se concretizou, já se materializou. A pessoa de Jesus Cristo já se materializou em sua essência terrena. E é interessante que nesse texto aqui não é uma referência somente à maldição à serpente, mas vem aquilo que nos toca, a você, a mim, que é a esperança para toda a humanidade, mas que ela é específica para aqueles a quem Deus destina a sua graça. E é interessante também que Deus coloca dois níveis de inimizade. Aqui no texto de Gênesis, ele coloca dois níveis de... Primeiro, a aversão natural entre os humanos e a serpente. Há uma repulsa normal, porque a serpente aqui vem como aquele que vem desgarrar o povo, tentar desgarrar o povo de Deus da majestosa e misericordiosa bênção de Deus. Mas aqui também está previsto uma grande batalha espiritual, porque Cristo vem esmagar a cabeça da serpente. Se Satanás fere-nos no calcanhar, Deus providenciou o seu Filho, providenciou o seu Evangelho para nos resgatar, para nos conceder a bênção espiritual. Duas coisas que ficam bem claras nesse texto de Gênesis 3,15. Alguns intérpretes
viam na serpente como a humanidade em geral. A semente como a humanidade em geral. Mas, por conta disso, é que não se comemora por algumas pessoas o Natal, que nós comumente nós fazemos. Porque não é esse o foco. O foco, a semente, é a figura de Jesus Cristo. E essa figura se estende à igreja. E o cumprimento que se dá em Cristo se dá para nós, que somos resgatados pela sua ampla, infinita bondade e misericórdia. Calvino chega a afirmar que nessa passagem o ponto muito forte é a graça, e não pode ser diferente, é a graça de Deus. Está decaído o homem, ele vem resgatar, aqui em Gênesis 3,15, ele vem dizer que da semente da mulher vai nascer alguém e vai trazer esse bem, que vai fazer essa reversão, que vai transformar essa pessoa decaída, recebendo a salvação inteiramente baseada na misericórdia divina. E é interessante que nesse ponto, tanto Calvino quanto Lutero, eles concordam, porque há uma centralidade em Cristo. Há também aqui nesse texto a iniciativa divina. Porque Moisés, quando narra, o profeta Moisés, quando narra esse texto, lá em Gênesis 3,15, ele está mostrando que há uma iniciativa e que a iniciativa não é dele, a iniciativa é de Deus. Mas há também outro aspecto importante, é o realismo do sofrimento. E se a gente observa bem lá em Isaías, nós vamos ter a figura do servo sofredor. É a promessa do Evangelho que está sendo ministrado lá no livro de Gênesis, mas que vem também carregado ou trazido por um servo chamado, que Isaías chama de servo sofredor, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós vamos pular um pouco. A história se prolonga. Gênesis, vários e vários séculos depois, passamos pelos juízes, passamos pelos reis, passamos por aquele intervalo que a gente chama de período do silêncio de Deus, comumente chamado de, o período intertestamentário ou interbíblico, não sei por que intertestamentário, porque o testamento do Senhor é um só. Mas há essa divisão em que as pessoas, que nós, ou que os estudiosos dizem que há um silêncio de Deus, quando Deus nunca silenciou. Eu valorizo muito a Bíblia católica no que tange aos livros excedentes da nossa Bíblia. Conquanto eles não tenham sido canonizados, as histórias que lá são relatadas são histórias muito bonitas. Do ponto de vista cultural, não tem como a gente não aceitar. Do ponto de vista da inspiração de Deus, é difícil a gente aceitar, porque há muita valorização do humano, sem ser profeta do Antigo, sem ser profeta do Novo, como os apóstolos, por exemplo, que são os verdadeiros intérpretes das profecias do Antigo Testamento. O reverendo Nicodemo chega a dizer que eles são os verdadeiros profetas do Novo Testamento. Não significa que não tenha profeta no Novo Testamento. Profetas bem especificados, como por exemplo
o pai de João Batista, como por exemplo Ágabo, são citados na Bíblia como profetas. E para nós, hoje, que não temos mais essa categoria de profeta inspirado diretamente com essa função, nós não temos, mas nós temos o púlpito, porque os pastores hoje são os nossos profetas, no sentido de que eles, com integridade, evidentemente, aqueles que pregam com integridade, eles manifestam a vontade de Deus. Portanto, as suas palavras se tornam proféticas. Mas João, no capítulo 1, que nós acabamos de ler, ele diz que no princípio era o verbo. Que princípio é esse? Princípio de todas as coisas. E é interessante que, como há uma sintonia em Gênesis, que é prometida a vinda de um que vai esmagar a cabeça da serpente, e João, que agora revela a figura do verbo que se fez carne. Na verdade, aqui nós não podemos negar que há a identificação do verdadeiro Natal, porque esse verbo que se fez carne é a chegada do Senhor Jesus, e o texto nos leva a dois aspectos importantes. Um é a misericórdia de Deus em cumprir a sua promessa de Gênesis 3,15. E o segundo é o estado em que vem para nós esse nosso resgatador, esse nosso Salvador. Ele vem como uma revelação e ele vem também no seu estado de humilhação. Por que humilhação? Porque ele se desloca do trono da graça, assume a condição humana, se humilhando para que nós tivéssemos salvação definitiva e abundante. O verbo já existia. Ele não começou a existir naquele momento que João está dizendo. No princípio era o verbo, ele já existia. Uma vez nós falamos aqui sobre o Bereshit, não sei se os irmãos se lembram. No princípio, no começo, que Deus criou todas as coisas. É o mesmo princípio, não é diferente. Esse verbo, ele estava com Deus. Esse verbo era e é Deus. Portanto, quando João diz que ele está conosco, ele passa nesse momento ao estado de humilhação. Por quê? Porque é Deus que desce até nós. Esse é o aspecto teológico da humilhação. Ele é exaltado na terra no sentido daqueles que receberam pela vontade de Deus a mensagem daquele que nós chamamos de proto-evangelho, o início do evangelho, que agora se materializa na pessoa de Jesus Cristo. Aqui a divindade de Cristo é a sua identificação também com a Trindade eterna. Ele não começou a existir naquele momento. Cristo é um ser criado, dizia os arianistas. É um ser criado. Ele não existia. Mas ele é eterno, estava no princípio, e em Gênesis 3,15, como nós dissemos,
ele foi programado para vir até nós. Mas a gente pula então para o entendimento de Gálatas capítulo 1, aliás, capítulo 5, perdão, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então vejam a sequência: ao pecado, a criação, a formação do homem, o pecado, a promessa da vinda do Evangelho, Gênesis 3,15, tem toda a formação de um povo, porque Jesus Cristo não veio para outro povo não, veio para o seu povo, para a sua igreja. Não há oráculo para quem não é crente. A mensagem é para os crentes, salvos em Cristo. Quem não é, está fora. Pois bem, e aí nós chegamos no Novo Testamento, nós chegamos na pessoa de Jesus Cristo, e a sua materialidade aqui na terra, o seu exercício, a execução de um projeto divino, projeto e atividade. Projeto de Deus se materializou na atividade do próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. E aí, depois que ele apresenta o seu evangelho, depois que ele mostra o caminho para a salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois que ele mostra tudo isso, ele agora vai escrever aos Gálatas. Ele escrevendo aos Gálatas, depois de ele fazer aquela alegoria entre as duas alianças de Sara e Agar, que não vamos nos deter sobre isso, ele vai mostrar que a única liberdade que se tem, precisa, é a liberdade em Cristo Jesus. E ele está aqui aos Gálatas tentando mostrar que como é perigoso voltar à escravidão espiritual. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E aqui ele está dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Há um hebreu na Bíblia cuja identificação nós não conseguimos achar. Alguns estudiosos dizem que pela semelhança pode ter sido Paulo. Mas os escritos aos Hebreus, o escrito aos Hebreus em síntese, é uma preocupação daquele que escreveu, daquele judeu hebreu convertido, que escreve para o próprio povo, com essa preocupação de que não devemos nos voltar para a escravidão espiritual, nos dirigindo a outras orientações. A liberdade é um benefício conferido exclusivamente por Cristo. Às vezes a gente faz uma análise um tanto quanto precipitada. Eu tenho a liberdade porque Cristo me deu a liberdade, eu vou fazer o que eu quero. Politicamente eu vou me posicionar porque eu sou livre. Não é essa a liberdade a que o apóstolo está a se referir. É a liberdade que Cristo concede, é a liberdade do Evangelho. É a salvação em Cristo. Ele está livre da condenação do pecado. Ainda que vivamos em pecado, mas esse pecado não será suficientemente forte para nos conduzir e nos fazer perder a salvação.
Por isso que se diz quando no futuro seremos definitivamente salvos. Mas salvo de quê? Salvo do jugo do pecado. Porque isso é a questão da glorificação. Na glorificação você não vai mais pecar. Na glorificação você não vai orar pedindo a Deus que Deus perdoe os seus pecados. Você está em glória. Está no trono. Esta semana passada, eu fui a um sepultamento e depois que o pastor fez a mensagem, eu cheguei junto dele e disse: olha, está vendo aí? É o meu destino. Ele disse: é de todos nós. Eu digo: é. E tem uma coisa, ele está sendo assalariado. Quando você vir o decujus dentro do caixão, pode botar na sua cabeça que ele está sendo remunerado, está sendo assalariado, recebeu o salário, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas em Cristo nós não morreremos pela segunda vez. Não é interessante? Enquanto o corpo está ali recebendo o salário, a alma do santo está se reunindo no trono da graça com meu pai, com minha mãe, com os pais de vocês, e que nós vamos também para lá. Mas vamos receber o salário, não tenha nem dúvida. Vamos receber o salário, vamos ficar lá. Alguns recebem o salário de uma maneira mais amena, não? Mais amena. Outros em sofrimento, como foi o caso do nosso irmão Luiz, que sofreu muito, né? Outros Deus chama sem sofrimento. Mas isso aí é a liberdade que nós temos, a liberdade de sermos filhos de Deus por intermédio do Senhor Jesus. Estamos livres da maldição da lei, livre das cerimônias que não tinham mais utilidades após a vinda de Cristo. Sabia disso? Então não basta ter sido libertado, não basta. Precisa manter a liberdade contra os falsos mestres que tentam impor fardos legais. Os judeus impunham fardos legais ao povo. Eles eram muito religiosos, conscientes. E às vezes a gente só vê a parte negativa dos fariseus, mas eles tinham pontos importantes. Para o judaísmo, eles foram muito importantes, para a solidificação do judaísmo. Mas, meus irmãos, esses ritos que existiam, eles não mais prevalecem. E aí a gente pode chegar ao tema da lição, da nossa prédica, a liberdade cristã para anunciar o Natal de Cristo. Cristo prometido, Gênesis 3,15, Cristo encarnado, João 1,1, e o Cristo que nos produz a liberdade nele. E diante disso, meus irmãos, o que nós vamos falar do Natal? Esse Natal, que é uma festa do calendário, esse Natal, que é uma festa pagã, e nós vamos ficar em que situação? Nós vamos falar no Natal
do nascimento de Cristo, vamos nos lembrar do momento sublime em que a Trindade Santa cumpre a promessa da vinda do Salvador? Se em João nós temos a encarnação, mas em João também temos a humilhação. Deus se encarna, mas ele se humilha, tomando a nossa forma. Porque só existia uma maneira dele libertar-nos do jugo do pecado, sendo ele um humano como nós. Isaías, ele faz algumas observações que a humilhação de Cristo foi uma humilhação voluntária. Isaías mostra que o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, que tanto a gente fala, o Natal é isso. Por isso que João Calvino dizia o seguinte, e ele fazia isso, toda semana ele falava do nascimento de Cristo. Por isso que a princípio ele não aceitou a comemoração de Natal na Igreja Reformada de Genebra. Ele não aceitou, porque veio de uma orientação católica, apostólica, romana, e era pagã, e não aceitava. Depois ele foi verificando que ele próprio falava muito do nascimento de Jesus Cristo, sempre, todas as semanas, ele falava de Jesus Cristo. E aí ele chegou à conclusão, diz que o Natal é a expressão teológica, ou a prédica das igrejas da vida do Senhor Jesus. O sofrimento de Cristo não foi um acidente histórico. Jesus Cristo não padeceu porque é a historicidade de Jesus. O sofrimento de Cristo foi um decreto divino. Se possível, passa de mim este cálice. Humano, a figura humana de Jesus, clamando por aquilo que viria de ruim para ele. Mas faça-se a sua vontade, a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele sofresse, derramasse o seu sangue, para que os nossos pecados fossem mais alvos do que a neve, como diz o cântico, alvo mais que a neve. Portanto, meus irmãos, falar de Natal é falar do menino Jesus. Só faz sentido se entendermos que o Cristo prometido se encarnou, se humilhou e carregando sobre si as nossas iniquidades. Portanto, fiquemos sempre na memória. Comemorar o Natal é relembrar a pessoa de Cristo. Não tem outra comemoração para a comunidade cristã. Seja ela católica apostólica, seja ela católica apostólica romana. Comemorar o Natal é isso. Há um dia no ano que eu muito me angustio, alguns dias, e todo ano ocorre. E é impressionante. É dia 23, dia 24, quando eu vou a um supermercado, porque tem que comprar alguma coisa para fazer o negócio da ceia do Natal. Pense numa coisa que me angustia, porque eu vejo todo mundo correndo, aquele alvoroço. Não sei se vocês já perceberam isso. É um alvoroço. O cidadão ia passando, eu disse, meu amigo, passe na frente, você tinha 2 ou 3 objetos, passe logo, porque eu estou aqui
muito bonzinho porque nós estamos no Natal. Aí ele falou, disse, rapaz, a gente, por mais que a gente se programe, a gente sempre esquece de alguma coisa. Preocupação. Agora, na festividade, quase sempre a gente esquece do grande convidado. Na comemoração, a gente quase esquece da pessoa que está sendo homenageada. Portanto, irmãos, eu queria somente deixar essas observações com os irmãos. Cristo foi prometido. Deus cumpriu. Ele se encarnou, se humilhou, está exaltado no trono da graça, deixou as lições para nós. Portanto, comemorar o Natal de Cristo é natural, normal, desde que a grande figura seja o próprio Cristo. Não há nada que traga de preocupação ou de mal entendido em que você faça a ceia familiar. Nós fizemos a nossa ceia, como todos vocês fizeram. A única coisa que eu disse foi, olhe, nós como família nos reunimos sempre. Sempre nos reunimos. Aniversário de alguém, ou então alguém quer fazer uma comemoração, se reúne o grupo da família, faz um jantar, a ceia. Porque no Natal é diferente. Natal é diferente porque a pessoa a quem nós estamos dirigindo os nossos louvores é digno de honra, louvor e glória. E você, e eu, como você vivenciou na prática o seu Natal há 2 dias, 3 dias atrás? Como você lembrou do servo sofredor? O irmão se lembrou? Orou? Agradeceu a Deus na hora da festividade? Usou sua liberdade cristã para reafirmar que Jesus tem que ser entronizado na sua família? É simples assim. Então o Natal deve ser comemorado, sim, mas comemorado com aquele que é o protagonista das nossas vidas espirituais. Ainda que a gente seja pecador, nós temos as nossas falhas, mas Cristo vive. E vive tanto que a gente comemora sempre o seu Natal. Que a sua terna misericórdia, a vivência do Cristo vivo permaneça no coração, na mente de cada um de nós. Outros natais virão. Eu espero também participar de outros natais, não sei, mas a misericórdia de Deus é quem diz, não é? Mas participando ou não, o apóstolo Paulo é muito claro com relação a isso. Se eu vivo, eu estou comemorando a pessoa de Cristo. E se eu não estou aqui, eu estou lucrando pela presença na glória eterna. Não é bonito isso? É salvífico. Isso é maravilhoso, fabuloso. Se eu estou aqui, que Cristo viva em mim. Eu estou a serviço dele. Por isso que Paulo disse. Não estou preocupado. Se eu morrer, eu estou no lucro. Se eu não morrer, né? Eu estou a serviço do Senhor. E a serviço do Senhor é anunciar não a morte, mas a vida que Deus nos concede no eterno. Deus nos abençoe.